A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos chegar à última lição de 29 de dezembro de 2019. Hoje nós vamos estudar a velhice de Davi. Nós conhecemos Davi como o salmista, Davi como o homem segundo o coração de Deus, Davi como aquele que pecou, tanta coisa, né, que a gente conhece o salmista Davi, o rei Davi, o guerreiro. Mas hoje nós vamos estudar sobre a sua velhice. Querendo ou não, é um caminho que quem não morre novo, né, de velho não escapa, vai ter que morrer. Mas quem morre de velho tem o privilégio, né, de viver mais um pouco. E nós vamos ver isso aqui nessa lição, a importância, né, da gente chegar bem até a velhice, porque o importante não é só chegar à velhice, mas chegar bem. Então é isso que nós vamos estudar, a velhice de Davi, e o texto áureo está em 2 Samuel 23:5, e a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Samuel capítulo 23, e o versículo de 1 a 7. Nós temos aqui o nosso objetivo geral, que é esclarecer a essência da vida, consiste em viver cada momento com Deus e para Deus, entendeu? Então, a verdade é o seguinte, todos nós vamos ficar velho, quem não morrer de novo vai ficar velho, mas não adianta a gente ficar preocupado com a velhice, como é que vai ser, a gente tem que procurar viver o presente de acordo, né, da melhor maneira possível, porque o importante é você viver o presente com Deus. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, né? Mas muitas vezes a gente colhe o que planta. Então a gente tem que tomar cuidado para cuidar bem do nosso presente, para a gente ter uma boa velhice, né? Então hoje nós vamos estudar a velhice de Davi, e é interessante, né, que muitas pessoas eles já começam a envelhecer na mente. As pessoas começam a falar, porque depois dos 50, o cérebro já não funciona direito, e isso, começa a botar um monte de defeito, e isso vai entrando na pessoa, e o estado psicológico da pessoa já é de velho, entendeu? Muitas pessoas acima de 60 anos não estão vivendo bem, porque eles já sofreram a influência do ambiente, dizendo que depois de uma certa idade é só enfado e canseira, e não tem jeito, né? E a pessoa já vai sendo influenciado por isso e já não vai vivendo bem. Mas nós podemos viver uma velhice tranquila, entendeu? Sendo útil, porque é isso que Deus quer da nossa vida, ok? A Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 92, versículo 14, que na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. Então, a gente tem que entender a Bíblia, aceitar ela na nossa vida, entendeu? Não ficar sendo influenciado pelo que a mídia diz por aí, né? Apesar que estão dizendo que os idosos estão vivendo mais tempo, mas tem que viver bem, com saúde, né? Não adianta eu viver 90, 100 anos de fralda, sem se conhecer as pessoas, isso aí não adianta. Eu tenho que viver bem, né? Muitos anos, mas viver bem, na medida do possível, né? Então, muitos chegam a essa terceira idade, eles se sentem cansados, desanimados e tal, né? Muitos chegam com a autoestima baixa, então essas coisas acontecem, mas a gente pode mudar esse quadro, entendeu? Isso não quer dizer que a pessoa, né, não está com comunhão com Deus, não, isso aí acontece mesmo, a pessoa vai passando o tempo, né? Porque o envelhecimento, ele é uma fase natural da vida. Assim como sai de criança para adolescente, de adolescente para jovem, jovem para adulto, meia idade, tudo isso são fases naturais da vida. E a velhice é uma fase natural que nós que não morremos novo, vamos ter que enfrentar. Entendeu? Então isso aí ficou velho, isso não significa que é somente uma idade avançada, né? Mas também a gente tem que olhar o lado positivo. É uma experiência, maturidade, entendeu? Você olha que o mundo está na mão de pessoas com mais de 60 anos.
Observa bem, veja na mão de quem está o mundo, na mão de quem está as grandes nações, as forças armadas, vê na mão de quem está. Está na mão de pessoas com mais de 60 anos. Então, se você olhar pelo lado negativo, ficar velho é não prestar mais para nada. Mas se você olhar pelo lado positivo, significa muita coisa, entendeu? Inclusive experiência, maturidade, certo? Então, lá na Ásia, o velho é muito respeitado, né? Nem se usa essa palavra velho, é idoso, certo? Velho é aquilo que está perto de acabar. Então, o idoso lá na Ásia, ele é muito respeitado. Ele tem o seu lugar, ele é honrado. Agora, aqui no nosso país, como em outros países, realmente o velho não é muito considerado, não. É desrespeitado, não é obedecido, não dão valor à experiência, porque os idosos, com as suas experiências, eles têm muito a contribuir para com o nosso país, para com a nossa igreja, para a nossa família. O idoso ele tem muito a contribuir pela sua experiência. E cabelo branco não é sinal de que está acabando, não, entendeu? É sinal também de experiência e de grandes bênçãos que ele pode ser para a família, ok? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Vamos envelhecer no corpo normalmente, naturalmente, mas não vamos envelhecer a nossa mente, não. Achando porque eu já cheguei a uma certa idade, eu não sirvo mais para nada. Tira isso da cabeça. Quanto mais velho, mais úteis nós podemos ser, né? Bem, vamos ver aqui, entrar na lição aqui. Uma visão geral da velhice. Bem, as concepções antigas e modernas, elas não descrevem a velhice como boa coisa. Entendeu? Eles têm, os poetas, os filósofos, eles tinham a velhice como um infortúnio, uma coisa ruim que atinge o ser humano. Eles têm a ideia assim, né? Mas nós vemos pela Bíblia que Moisés, com 120 anos, liderava milhões de pessoas ali, né? E Deus manteve ele firme ali. Então, isso depende muito, nós não podemos generalizar, ok? Então, a gente precisa entender que nenhuma fase etária deve ser desprezada, entendeu? Porque muita gente acha que devido à diferença da faixa etária, por exemplo, os adolescentes são muito ativos, entendeu? Muito inquietos. Isso às vezes deixa os velhos um pouco incomodados, que já estão mais devagar, né? Mas isso aí não significa inimizade. Nós podemos respeitar um ao outro, considerar um ao outro e levar em conta a sua faixa etária. Não vamos comparar um adolescente com um idoso, né? O idoso, fisicamente, ele está bem mais fraco do que um adolescente, mas de mente ele tem experiência, ele tem maturidade, ele sabe conduzir a vida. É isso que a gente precisa entender, entendeu? Então, infelizmente, muitas nações eles não dão o devido valor ao velho. E também aquilo que a Bíblia diz, né? No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Sabe por quê? Porque é final dos tempos e as pessoas não valorizam aquilo que não interessa para eles. Isso é que é o grande problema, entendeu? Nós precisamos entender isso. Então, às vezes, um idoso entra no ônibus, pessoal, todo mundo finge que está dormindo para não dar lugar a ele. Às vezes entra uma mulher grávida que não pode ficar em pé, todo mundo começa a tirar um ronco ali rapidamente para não dar o lugar. Isso é falta de quê? De amor, de consideração para com a pessoa. Será que se fosse a mãe dele, o pai dele, o avô dele, ele faria isso? Então, realmente, a nossa sociedade precisa ter mais respeito com as pessoas de idade, né? Isso aí é muito importante. Bem, segunda parte aqui, concepção bíblica, né? Bem, a concepção bíblica aqui é interessante. A Bíblia descreve a velhice como algo natural. Não tem jeito, certo? Matusalém viveu 969 anos, né? Viveu mais do que Adão, certo? E muitos passaram problema, uns ficaram cegos, como Isaac,
outros perderam o gosto pelas comidas gostosas, né? Como Basilai. Então, cada um na sua idade, ele passa a sua prova, certo? Mas nós podemos passar a nossa prova sendo útil à sociedade. Não quer dizer que a gente está passando prova que a gente vai desanimar da vida, de jeito nenhum, certo? Eu já cheguei a essa idade aqui, eu não quero nem saber de quantos anos eu tenho. O que vier à minha mão eu vou fazendo, problema, né? Estou aqui fazendo o que eu gosto. Então, a pessoa de idade vai fazendo o que gosta, agora tem que se preparar para isso. Deus, se passou uma vida toda, 50, 60 anos, sem ligar para nada, aí depois dos 70 quer querer organizar, já fica complicado. A nossa vida ela já tem que vir sendo organizada naquilo que a gente gosta de fazer. Entendeu? Não se pode deixar nada para a última hora, porque a velhice ela precisa estar preparada para enfrentar as adversidades, né? Então, vamos ver aqui a segunda parte, a velhice de Davi. Bem, Davi, como todos sabem, foi um grande guerreiro, rei, um homem segundo o coração de Deus, mas a velhice ela não poupa ninguém. Tu pode ter sido a pessoa mais importante do mundo. Se você não morreu novo, tu vai ficar velho. Porque é duas coisas que a gente não pode evitar nessa vida, a velhice e a morte. Nenhuma dessas coisas você vai poder evitar. Se tu evitar a velhice, porque tu morreu novo. Agora, não morreu novo, vai ter que morrer velho. E a velhice vai chegar junto. Entendeu? E chegou na vida de Davi. E Davi está com 70 anos, né? Então, o rei Davi, ele foi um cara também que sofreu muito para a época, né? Ele foi um grande guerreiro, viveu em grandes guerras. Você imagina, muitos anos fugindo de Saul. E depois de guerra, ele era um guerreiro tremendo, ele enfrentava mesmo. Então, ele morreu de problemas de degeneração múltipla, né? Mas ele teve um problema natural. A sua força devido às batalhas que ele enfrentava durante o dia, durante a noite, e a preocupação do reino não foi fácil. Então, Davi chegou ao ponto de um grande rei, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, um cantor, entendeu? Um instrumentista de primeira. Ele era tudo de bom, mas chegou o dia de Davi ficar velho. E ele teve que enfrentar a sua velhice, que foi uma velhice conturbada com muitos problemas de família, né? E muitos idosos estão enfrentando isso. Às vezes os idosos mesmo não tem problema, o problema deles são a família. É filho, é neto, é parente. São os que mais traz problema para os idosos. Entendeu? Se tu analisar bem, os idosos mesmo não tem problema. O problema dele é ele absorve o problema dos outros. Entendeu? Então, nós devemos aproveitar. Eu já passei, né? Mas você é adolescente, aproveita bem a tua adolescência, que se tu não morrer de novo, tu vai ficar velho. Aí tu vai colher o que tu plantou também. Entendeu? Então, nós temos que dar nossa força para Deus. Número 2 aqui, enfrentando um filho rebelde. Olha só o que Davi ainda passou na sua velhice. Em 1 Reis, é reforçada a velhice de Davi, né? Ele estava doente, sem força. Adonias, seu filho, né? Foi um filho rebelde igual foi Absalão. Mas só que Adonias não era uma pessoa que era repreendida por Davi. Davi nunca repreendeu Adonias, entendeu? E Adonias, sabendo que o pai não se levantaria contra ele, ele aproveita para se declarar rei. Então, Adonias é um sujeito que tem quase os traços de Absalão, entendeu? E ele é formoso, é bonito, tem boa aparência e gosta de exaltar a si mesmo. Ele diz, eu reinarei, né? Aproveitando que o pai estava doente e que o pai nunca se levantava contra ele. Davi nunca, segundo a Bíblia, Davi nunca chamou a atenção de Adonias. Esse foi o grande problema. Por isso que ele se tornou rebelde, deixou o filho à vontade para fazer o que queria. Aí ele aproveitou isso e se declarou rei no lugar do pai, sem ordem do pai, entendeu? Então, Adonias foi criado sem disciplina. Davi, nesse ponto, né? Foi um pai péssimo, porque ele era tão bonzinho que ele não disciplinava o filho. Então, essa situação, às vezes, pessoas que merecem ser disciplinadas não são,
Porque quem é responsável pela disciplina é muito bonzinho. E quem é bonzinho não disciplina ninguém. E quem vive sem disciplina se torna um rebelde. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, nunca seu pai tinha contrariado ele, tadinho, né? E aí depois ele se levanta contra o pai. Adonia representa aqueles líderes, aqueles que querem ser líderes, certo? Segundo a sua própria vontade, se exaltam, entendeu? Desprezando a vontade de Deus. Por isso que ele morreu antes do tempo, morreu jovem. Por quê? Porque ele se levantou para fazer a sua própria vontade, não a de Deus. E todos que conhecem a palavra de Deus e se rebelam contra a palavra de Deus, o prejuízo é deles, né? Bem, número 3 aqui, constituindo Salomão como rei. Porque, na verdade, não era Adonias que seria rei. Olha só o problema da velhice de Davi. Na meia-idade ele enfrentou Absalão. Agora, no final da vida, que ele tinha que estar no descanso, tranquilo, em paz, levanta um Adonias da vida para tomar o lugar dele e o lugar de Salomão, porque Salomão que foi escolhido, entendeu? Então, às vezes, eu repito, a gente passa, o velho, o idoso, passa esses problemas causados pela sua própria família, como no caso de Davi aqui, entendeu? Então, número 3, constituindo Salomão como rei. Então, já no seu leito de morte, Davi já velho, doente, toma uma posição e constitui Salomão como rei no seu lugar. Davi tomou uma posição, mesmo doente ali, ele tomou uma decisão firme, com convicção, chamando Zadok, Natã e Benaia, chamou o comandante do exército, chamou o sacerdote, chamou o profeta, né? E lhe deu as necessárias instruções para que eles colocassem Salomão no trono. Entendeu? Então você lê essa lição aqui, você vai ver que Davi deu todas as instruções para que Salomão fosse o rei no lugar de Davi. Entendeu? Então, ele deu as instruções segundo o costume, né, da separação de um rei e aquela unção pública. Ele montou no jumento lá do rei e foi proclamado rei. Então, a ordem de Davi era que Salomão fosse, olha só, colocado na sua mula. Somente o rei que tinha andado naquela mula. Então, ele mandou que Salomão sentasse ali. Então, Salomão, escoltado até Gião, ele foi feito o quê? Foi feita uma unção por Zadok, o óleo do tabernáculo. Ele foi ungido, entendeu? Aquele óleo da qual os reis eram ungidos pelos profetas, os sacerdotes, significava o quê? A unção do Espírito Santo. Era um símbolo do Espírito Santo, entendeu? Então a cerimônia foi feita com a coroação de Salomão. O outro filho de Davi, né, o Adonias, ele mesmo se proclamou. Gente, não, isso aí não é só Adonias, não. Tem muita gente se proclamando. Pastor, evangelista, presbítero, obreiro. Tem muita gente se proclamando como Adonias. Mas todos que se proclamam não vão prosperar. Entendeu? Vamos fazer como fez Davi fez com Salomão. Salomão esperou a vez dele. Adonias se apressou, Absalão se apressou. Então, nós não devemos se proclamar. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Isso é que é importante. Entendeu? Tem que esperar a confirmação de Deus. Porque se Deus não confirmar o ministério da gente, ninguém aguenta as lutas da vida sem Deus, não. Entendeu? A pessoa é colocada num lugar sem ser de Deus, sem ser orientação de Deus, sem ser vocacionado, chamado por Deus, ele não aguenta a luta e está na desobediência, porque ninguém tem que se autoproclamar. Tem que existir uma autoridade para nos colocar onde Deus quer, né? Então, 4 aqui, a palavra de Davi a Salomão e sua morte. Davi sabe que vai morrer. Isso aí a gente sabe também que a gente vai morrer, né? Então, que chegou a sua hora, e ele aconselha seu filho Salomão com profundas palavras, né? Ele diz para Salomão andar em santidade, conduzir o rebanho de Deus, entendeu? Porque Israel, ela não era uma nação pagã. Salomão não ia dirigir uma nação pagã, idólatra. Ele ia dirigir uma nação que tinha Deus como seu Deus, o Senhor. Então,
para servir a Deus tem que andar em obediência, tem que andar em santidade. Então é isso que Salomão foi esclarecido pelo seu pai Davi. Olha, Salomão, você vai dirigir uma nação que serve a Deus. Então você tem a responsabilidade de andar no caminho do Senhor, ensinar o caminho do Senhor e andar em santidade. E Salomão guardou essas palavras, tanto é que quando Deus apareceu a ele e perguntou: Salomão, o que tu quer que eu faça? Ele falou: olha, eu quero que tu me dê sabedoria para governar esse povo. Porque ele entendeu as palavras que o pai tinha dito para ele, Davi. Que aquela nação não era uma nação qualquer, não era uma nação pagã, não era uma nação do mundo, não. Era uma nação escolhida por Deus para ser um bom testemunho entre as nações. E ele precisava entender isso. E para isso ele tinha que obedecer e andar em santidade. Certo? Então essas verdades divinas elas tinham que ser ensinadas. Agora, não era só Salomão que tinha a responsabilidade de andar na presença de Deus. Era também toda a nação. Certo? Bem, vamos para a última parte aqui. As palavras finais de Davi e sua velhice. Bem, o reconhecimento de ação de graças de Deus. Ele, o Davi, apesar de todas as provas que ele passou, né, no final da sua vida ele era um crente. Ele era um homem de Deus. Ele era uma pessoa que guardou as palavras, como diz no Salmo 119, eu escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ele errou, mas ele foi um homem que teve uma capacidade de se humilhar e reconhecer os seus erros, entendeu? Então Davi, apesar de tudo, né, ele poderia dizer: até aqui me ajudou o Senhor, porque ele morreu, mas morreu com convicção, morreu com certeza de que ele era um homem de Deus, ele morreu com certeza de que Deus falava por intermédio dele, entendeu? Ele morreu entendendo que ele foi inspirado por Deus para escrever os salmos, para escrever, para dizer tantas palavras boas que ele falou, apesar de ter sido um pecador, mas foi disciplinado por Deus, aceitou a disciplina e morreu um homem na presença de Deus. Isso é que é importante, a pessoa chegar ao final da sua vida, embora tendo uma velhice conturbada por causa da família, por causa do filho, mas ele se manteve fiel a Deus. Isso é que é importante na nossa vida. E na nossa velhice nós possamos permanecer fiel. Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Entendeu? E no final da vida, apesar de todas as lutas, Davi expressa gratidão a Deus, porque ele sabe que ele foi favorecido por Deus em tudo. Entendeu? Ele foi levantado às alturas pelo Deus de Jacó. Deus colocou ele nas alturas. O maior rei de Israel, querendo ou não, foi. Entendeu? Deus falou com ele: haverá um justo que domine sobre os homens. Jesus, segundo a carne, ele vem da descendência de Davi, entendeu? Davi, os reis das nações pagãs, eles tinham aquela ilusão de que eles eram divinos. O diabo botava na mente deles que eles eram divinos, que eles precisavam ser adorados. Mas Davi não, Davi reconheceu a sua humanidade. Davi sabia: não, eu não sou divino, divino é o meu Deus, eu sou humano, entendeu? Ele não era como os reis das nações pagãs, que se consideravam divinos e exigiam até adoração, né? Então, nós precisamos, para ser bem sucedido também, ter um final feliz e reconhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus, seja em qualquer posição que nós estejamos. Nós estamos sempre na dependência de Deus. Não podemos esquecer disso, né? É o caminho para Deus nos usar esse, a dependência dele. Finalmente, Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras pronunciadas que ele fala vêm de Deus, entendeu? Davi, ele profetiza no versículo 3 e 4, que brevemente o governador ideal chegará. Sabe quem é esse governador ideal? Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. Entendeu? Davi assim falava porque ele sabia que tinha falhado. Davi não tinha essa capacidade, né? Ele reconheceu a sua falha. Ele fez igual João: é necessário que ele cresça e eu diminua.
É tu o Cristo? Eu não. Quantos não aproveitaria para dizer, bem, sou quase, né? Tem gente que está assim, ó, quase querendo ser igual a Cristo. Ele não sabe reconhecer o seu lado fraco. Então, mesmo diante de suas falhas, ele sabia que Deus tinha estabelecido, Deus tinha um concerto com ele, entendeu? De modo que esse justo que iria reinar ia sair da sua própria casa, entendeu? Referia-se profeticamente a quem? A chegada do Messias, o Jesus. Jesus veio da casa de Davi, segundo a carne, da descendência de Judá, mas da casa de Davi. Entendeu? Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, é o Cristo, certo? Messias, ungido no hebraico é Messias, ungido no grego é o Cristo. Então Jesus é o Cristo que vai reinar no milênio, durante 1000 anos, né? 1000 anos de paz, depois para toda a eternidade. Então Jesus, ele veio da casa de Davi segundo a carne. Essa foi a honra que Deus deu a Davi, entendeu? Então, em 1 Reis 2,10, o autor registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais, para um dia acordar, né, no arrebatamento da igreja. Então, querido, que Deus te abençoe. Que Deus, se você está passando aí pela fase da velhice, que você dê muito fruto na sua velhice. Porque na velhice você pode ser muito mais útil do que você foi na sua mocidade. Depende de como você enfrenta. Se você vai na onda das influências, né, da mídia do século 21, você pode ficar complexado e se achar um zero à esquerda no meio dessa juventude. Mas olha, usa a tua experiência, usa tudo que você passou como um meio para você ser útil dentro dessa sociedade que carece de pessoas experientes para orientar eles, entendeu? Então que Deus te abençoe, essa última lição, um bom final de ano para você, tá? Que esse ano de 2020 seja um ano de bênção para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?